Imagine vocês, um homem urbano de estilo europeu, 160 anos atrás, achava de conservar a floresta. O que ele pensava sobre isso? Se a gente considerar o homem médio, a resposta é muito simples. Um desperdício. É um desperdício de madeira, de pasto, de terra, né? Terra para lavoura. E era isso mesmo. Consciência ecológica zero. Aqui na Europa, na China, na vegetariana Índia, nas Américas, nas aldeias indígenas, consciência ecológica se liga a equilíbrio ecológico. E ter consciência de que há um equilíbrio ecológico. Isso é coisa do século XX. Isso é coisa da Conferência de Estocolmo e seus arredores, um pouco para trás e um pouco para frente. Isso foi se desenvolvendo aos poucos. Não é simplesmente gostar de estar no mato, esse negócio de consciência ecológica, gostar de animais ou gostar de plantinhas. Isso sempre existiu. A de que a gente vai falar aqui é uma coisa da metade do século XX, como eu disse. Ou seja, a humanidade encarou as questões ambientais aos poucos, de pouco a pouco. Vejamos a evolução disso. Antes que eu me esqueça, havia um homem nada médio em 1861. Esse homem promoveu a construção de uma floresta gigantesca, num lugar que era pasto e cafezal. Por isso hoje podemos aproveitá-la, no Parque da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. O tal homem era um certo Dom Pedro II. Mandou plantar aquilo tudo. Vamos ver a nossa unidade 2? Essa unidade trata das fases da formação do direito ambiental. Vamos falar agora das fases de desenvolvimento do direito ambiental, a nossa matéria. Nós temos uma primeira fase que nem pode ser chamada de direito ambiental propriamente dito. A preocupação aqui é econômica, é a fase econômica do direito ambiental. Quem não tem preocupação com minas d'água no seu sítio, na sua fazenda, quem não tem preocupação com os prejuízos da falta d'água para o seu rebanho, quem não tem preocupação com a manutenção da sua vegetação da sua propriedade. Aqui o direito propriamente dito ambiental ainda não existe. Há uma tutela simples de bens ambientais de valor econômico. É uma etapa muito antiga. Código Civil de 1916 ou de 2002, um pouco, né, e isso é matéria dele, né, trata disso. Não havia qualquer preocupação propriamente ambiental. Havia muita terra, né, a ser explorada. Falta de terra não era o problema. E a população, grande parte dela analfabeta, grande parte não, a maior parte dela analfabeta, tinha preocupações muito mais básicas, muito anteriores a isso. Né? Ter o que comer. Os animais, nessa acepção, eram vistos não como coisinhas fofas que você tem em casa para te dar alívio psicológico, mas serviam para alimentação. Eram vistos como seres a serem mortos para que deles nós nos alimentássemos. E as árvores? Apenas obstáculos para se fazer uma plantação. Tinham que ser derrubadas. Ou fonte de lenha. Ou pior, esconderijo para animais ferozes e peçonhentos. Quanto menos árvore, melhor. Quanto menos bosques, mais segura a propriedade. E os rios? Lugar para a gente jogar esgoto. E de vez em quando pegar um peixe, eventualmente. Então é lugar de pegar eventualmente um peixe para se alimentar e um lugar de jogar a sujeira. E poluição? Qual a preocupação? Ora, imagina uma cidade como São Paulo, com 15 milhões de cavalos andando pelas ruas, deixando ali sua urina, deixando ali suas fezes. Esse era o grande motivo de preocupação na época em relação à poluição. Cavalos. Os
veículos, inclusive, que nós hoje consideramos os grandes vilões da poluição em cidades como São Paulo, foram vistos inicialmente como uma verdadeira redenção, uma verdadeira higiene urbana diante da possibilidade de acabarmos com aquela enorme frota de cavalos que empestavam as cidades com seu cheiro, com suas fezes, com sua urina. Olha como as coisas mudam. E as lenhas? Imagina nós hoje em dia não temos gás encanado. Se não tivéssemos gás encanado, se não tivéssemos botijões de gás, se não tivéssemos eletricidade, como seria? Imagina 20 milhões de pessoas numa mesma região metropolitana que é São Paulo, tomando café, almoçando, jantando e ceando com base em queima de madeira. Assim era a vida há pouco tempo atrás. Assim era a vida na época dos nossos bisavós e nossos avós, dependendo. E assim é a vida de bilhões de seres humanos ainda nesse mundo, nos países menos desenvolvidos principalmente. Essa primeira fase é a fase da nossa sobrevivência absolutamente egoística e imediatista. Muito mais do que egoística, eu diria imediatista. Temos então uma segunda fase. O homem já percebe que andou um pouco longe demais. Já temos o homem que conhece as chaminés das fábricas. Ainda não temos o direito ambiental propriamente dito. A preocupação é com a saúde humana. Continua um olhar antropocêntrico, radical, nas relações envolvendo homem e meio ambiente. Mas não há qualquer preocupação em si com o sistema ecológico, esse também considerado em si. É a época, pessoal, daí da década de 60, 70, 80 no Brasil, na prática, mas de qualquer forma ainda na década de 60, 70 temos o Código Florestal, temos o Código de Mineração, temos o Código, reparem o nome, Código de Caça. No século XXI, alguém teria coragem de nomear, de batizar uma lei de Código de Caça? Na época, na década de 60, 70, isso era muito comum. Havia, de qualquer forma, então, uma preocupação sanitária. Havia leis, né? Nós temos na década de 70 as primeiras leis, os primeiros atos normativos sobre a poluição do ar no Brasil. Temos a preocupação, porque estávamos construindo nosso primeiro reator nuclear aqui no Brasil, né? Não estou falando do resto do mundo nesse momento, com os danos ambientais provocados, e as pessoas, por acidentes nucleares. Como disse, o direito ambiental ecocêntrico, não imediatista, ainda não existe. O que existe é a preocupação com a saúde do ser humano. O ser humano em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugares, de maneira imediatista. Não me canso de repetir, não havia ainda qualquer preocupação com o sistema ecológico. Exemplos, como eu disse, Código Florestal de 65, Código de Mineração de 67, Código de Caça de 67, né? Lei de Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, já em 77, época da construção já da nossa primeira usina. O homem continua como centro de tudo. Essa é a fase sanitária, em que nós percebemos que é importante ter o ar limpo. Nós percebemos a importância da água potável. A saúde, portanto, se liga a alguma forma de higiene ambiental. As doenças respiratórias começam, as queimadas, as doenças respiratórias, as chaminés, tudo que causa as doenças respiratórias começam a ter impacto, inclusive, sobre o sistema de saúde. Essa fase passou. Grande parte dos que me veem agora são de uma época, já nasceram na terceira fase. Essa fase, sim, podemos chamar propriamente de fase do direito ambiental. Nós já nascemos ou já nos entendemos por gente nessa fase, ou pelo menos a maior parte de nós. Ela é centrada no meio ambiente, propriamente dito. O direito ambiental ganha autonomia. Ele não é uma coisa assim paralela. Toda a complexidade da natureza passa a ser algo que nos importa. Vamos além do puro antropocentrismo radical, né? Cego, volto a dizer, imediatista. Temos então, em 1981, a primeira lei de política nacional do meio ambiente. Lei que está vigente até hoje com muitas modificações.
Lei 6.938. Direito ambiental, ramo autônomo. Um ramo que vale por si só. O direito penal vale por si só. O direito civil vale por si só. Tem um objeto bem específico. O direito ambiental não poderia ter? Na década de 80, nós acordamos para isso. Tivemos as convenções, principalmente a de Estocolmo, em 1972, e o Brasil demorou um pouquinho, o mundo demorou um pouquinho a se ligar nesse assunto. Depois da Lei de Política Ambiental, 11 anos depois, em 1992, tivemos a ECO 92 aqui no Brasil. O Brasil foi palco, não é à toa, temos a Amazônia, temos o Cerrado Pantanal, do maior evento logo depois da Convenção de Estocolmo. Evoluímos do antropocentrismo para o biocentrismo. Biocentrismo inclui a gente. Bio, vida, nós temos vida, inclusive a vida humana. Mas é uma visão mais holística do meio ambiente. Não o ser humano imediatista querendo comer, querendo se reproduzir, querendo aumentar as cidades, morar, ter conforto. Mas pondo de lado o imediatismo, estabelecendo sustentabilidade nesses seus desejos. Passamos a ter com isso uma política ambiental. Na década de 60, 70, tínhamos política de saúde, política de segurança, mas nem se falava em política ambiental. Eu, quando criança, me lembro quando o governo Sarney criou o Ministério do Meio Ambiente. Eu não entendi, falei assim, mais um ministério? Mesmo criança eu já era um pouco crítico com relação à enormidade do número de ministérios no Brasil. Eu falei assim, mas para que precisa de um ministério só para cuidar do meio ambiente? Isso na minha cabeça de criança. Recentemente tentaram acabar com o Ministério do Meio Ambiente. É como se acabasse com o Ministério da Economia. Nada mais central, nada mais possuidor de objeto próprio, de importância própria, de luz própria, que o Ministério do Meio Ambiente, que não tem seu objeto confundido com o Ministério da Agricultura, nem seu objeto confundido com o Ministério da Economia, ou da Infraestrutura, não interessa. Ele tem luz própria, tem importância própria. Até porque vivemos numa aldeia global. Onde está o homem? Onde está a natureza? Onde está o interesse? Ora, no mundo inteiro. Fazemos parte de um único grande sistema global, com partes interligadas. Nós temos um notebook aqui que a gente desembala quando chega da loja, todo feliz, com velocidade ultra rápida, com tela de retina. Que maravilha! Daqui pouco tempo, isso será lixo em alguma parte do mundo. Pode ser aqui no Brasil, ou pode ser num país mais pobre, como é comum acontecer com os países africanos.